95% das empresas que estão investindo em inteligência artificial estão jogando seu dinheiro fora. E isso não sou eu que estou inventando, é o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eles trouxeram um relatório que apontam nesse exato sentido, que 95% dos projetos de inteligência artificial aplicada nas empresas não dão retorno financeiro, que é o que as empresas esperam ao implementar a inteligência artificial. Ou seja, apenas 5% das empresas obtêm um retorno ao aplicar a inteligência artificial. Isso é um dado fundamental e assustador ao mesmo tempo. E agora a gente está aqui com essa notícia, que eu vou colocar o link da notícia do Tecnoblog, que aponta esse relatório do MIT, eu vou colocar no vídeo que vai para o YouTube, mas a gente precisa entender o porquê, qual é a razão dessa falta de retorno financeiro. Eu acredito que tem uma percepção minha, agora se é pessoal minha, que não consta aqui nesse relatório, não até onde eu vi, mas eu vou acrescentar e depois vou partir para as causas encontradas por esse estudo do MIT. É mais ou menos a mesma origem do marketing não dar retorno para muitas empresas. Porque marketing e inteligência artificial, você não obtém retorno no dia seguinte. Você implementa o marketing, implementa a inteligência artificial do jeito certo. Ambos exigem estudos na sua empresa para saber como aplicar e exige tempo para obter esse resultado. O marketing demanda mais tempo ainda para que ele finalmente te dê um retorno maduro, estável e duradouro. Mas a inteligência artificial também exige tempo para que elas finalmente surta efeito no caixa, para que você sinta mais resultados financeiros no caixa. Então eu estou acrescentando essa minha percepção para agora a gente começar a dialogar aqui sobre quais são as causas que o MIT encontrou, né? Se eu não estou enganado, todas essas causas eu abordo nas palestras e nos cursos que a gente faz nos escritórios e nas instituições. A primeira delas apontada é a falha na integração com processos internos, processos e procedimentos. Veja, toda empresa tem procedimentos. A empresa pode não saber quais são seus procedimentos, e isso acontece porque ela é desorganizada, mas mesmo que ela não saiba, ela tem um procedimento. Ela tem etapas para executar o que ela executa em diversas frentes possíveis, né? E aí você precisa criar uma consciência, mapear esses procedimentos, entender todo o fluxo das coisas como ocorrem, para somente então você ir detectar onde, em que etapas e como e qual inteligência artificial pode ajudar. Porque tem várias inteligências artificiais. Algumas etapas ainda não estão aptas a receber inteligência artificial, outras são perfeitas para a inteligência artificial resolver e otimizar aquilo, e outras mais ou menos. Então você tem que mapear os seus fluxos na sua empresa e entender qual é a natureza deles e, principalmente, onde está um gargalo. Se você está percebendo que tem algum problema na sua empresa, existe um gargalo em algum lugar. Existe um problema em algum lugar que está impedindo o correto fluxo da coisa. Você vai encontrar isso fazendo o mapeamento dos seus fluxos. E é nessa etapa que você vai ver, eu posso aplicar IA aqui, deve ser esse sistema de inteligência artificial, eu posso aplicar IA ali, pode ser outro sistema de inteligência artificial, não necessariamente um que vai resolver tudo, porque isso ainda não está tão maduro, a IA não está tão madura ao ponto de um sistema, conseguir resolver todos os problemas. Então, há uma falha na integração da IA nos procedimentos, justamente porque as empresas, primeiro, muitas não conhecem seus procedimentos, e outro, a grande maioria não conhece as inteligências artificiais, achando que existe uma IA que vai resolver tudo e não existe. Então, ainda. Então, você tem que entender também quais são as IAs disponíveis ao seu alcance, o que cada um pode fazer, aí sim você vai saber onde aplicar cada uma. Esse é o primeiro obstáculo encontrado no relatório do MIT. O segundo obstáculo encontrado no relatório do MIT para que a IA não dê resultado, ou seja, um dos motivos para que ela não dê resultado financeiro, é a destinação inadequada de investimentos. Você vai destinar investimento em inteligência artificial ou não? Pode ser que você não queira, porque supõe na cabeça que o ChatGPT, o Gemini, o Grok, o Claude, o Perplexity, que são IAs comerciais disponíveis ao público e não custam nada na sua versão gratuita, e mesmo na versão paga é pouca coisa, besteira para a empresa, e acha que essas IAs vão resolver tudo que você precisa. Então você precisa destinar recursos na quantidade correta para a solução correta. Não necessariamente essas IAs que estão disponíveis para o consumidor
vão servir para você. Talvez seja necessário destinar recursos da maneira correta para um desenvolvimento de um sistema próprio para a sua empresa. Ou, mesmo que você utilize essas IAs comerciais, você precisa destinar recurso, ou criar uma força-tarefa, destinar recursos financeiros e recursos humanos para preparar a sua empresa, seus documentos, sua base de dados para integrar a uma inteligência artificial. Isso demanda recursos. Então não basta pegar, joga, usa a IA aí que vai dar certo. Não dá certo, o próprio estudo do MIT está falando. Então você precisa destinar da maneira correta. Para isso, novamente, você precisa conhecer seus fluxos, conhecer as inteligências artificiais disponíveis, a capacidade delas e a necessidade delas. Nem todo documento está pronto para que uma IA possa lê-lo e resolver o que precisa. Às vezes, precisa fazer uma reformatação dos seus documentos, inclusive. Isso é uma etapa de trabalho de base que é necessária. A escolha estratégica de parcerias. Isso aqui eu comentei ontem, ou foi antes de ontem, lá na UAB Acre, aqui, que a gente estava numa reunião. Hoje em dia, toda empresa está querendo desenvolver um sistema de inteligência artificial próprio, para chamar de seu. E aí, vai fazer o quê? O dono da empresa, em regra, ele não sabe desenvolver sistemas, né? Vai contratar um dev, um desenvolvedor de sistemas, um programador. Aí é que está o ponto. Nem todo, não é demérito, mas nem todo desenvolvedor de sistema, nem todo programador está pronto neste momento para desenvolver sistema de inteligência artificial, porque não é um sistema comum. Passa por várias etapas que um sistema comum não passa. Por exemplo, etapa de treinamento, de ensinar a inteligência artificial. As IAs demandam salvaguardas, barreiras que sistemas comuns não demandam, porque elas são sistemas que criam coisas com o potencial de gerar dano maior do que um sistema que não é inteligente, que não é uma IA. Então você vai buscar um desenvolvedor que vai te prometer, que vai conseguir desenvolver, porque ele também está empolgado com a IA, está estudando, mas talvez ele ainda não seja o parceiro ideal. Talvez ele precise de mais tempo, mais maturação para conseguir realmente entregar o que você está precisando. Pelo que eu vejo nas viagens, nas palestras no Acre, fora do Acre, conversando com programadores e desenvolvedores, a grande maioria ainda não está apto para realmente te entregar. E, novamente, esse trabalho do MIT aponta nesse sentido. 95% dos projetos de IA desenvolvidos pelas empresas não estão dando lucro. Então aí você pode elencar uma dessas razões para que não dê lucro, ou várias dessas razões, inclusive, né? Aí a gente vem aqui para a quarta causa, falta de envolvimento gerencial. Isso é fundamental. Estava conversando com o secretário de administração, se eu não me engano, aqui no estado do Acre, e ele teve essa percepção. Fiquei muito feliz de ver que um secretário de estado tem essa percepção. A aplicação de inteligência artificial numa corporação, seja pública, seja privada, não deve partir de baixo para cima. Não tem que ser os servidores, os funcionários que estão no nível hierárquico mais baixo que vão buscar implementar a inteligência artificial. Eles podem, claro, obviamente, criar essa vontade, provocar a empresa para que o faça, mas a empresa tem que comprar a ideia. A implementação de inteligência artificial tem que ser uma decisão de cima para baixo, porque demanda investimento de capital, redistribuição de pessoal, envolve conhecimento de todos os fluxos da empresa e o funcionário conhece o fluxo dele, mas talvez não conheça o fluxo do colega. Então, para aplicar a IA da maneira correta, tem que ser uma decisão gerencial, de cima para baixo. E é nessa falha aqui, quando os gestores da empresa privada, pública, do órgão público, quando os gestores não compram a ideia, é que surge uma barreira forte, inclusive, para que a IA aplicada naquela empresa finalmente surta resultado. Então a gente vai também aqui para a última agora, que eu anotei, que eu achei bem interessante isso aqui, que realmente acontece. Eu vejo lá no Ministério Público acontecendo, eu vejo nos escritórios de advocacia que eu acompanho também acontecendo, que é o fenômeno que eles chamaram de Shadow AI. É a inteligência artificial que está sendo utilizada ali sem permissão, digamos assim, né? Em que sentido? A empresa, o órgão, a instituição não implementa inteligência artificial de cima para baixo, como uma decisão administrativa, mas os servidores, os funcionários, os que estão no nível hierárquico mais baixo, na sua atividade, estão sentindo necessidade de aplicar a IA para pelo menos resolver o lado deles. Pelo menos ganhar mais tempo, fazer o trabalho melhor. E aí a empresa ou a instituição não implementa a IA,
mas eles vão implementar a inteligência artificial. No que isso vai acontecer? No que isso vai dar? Cada um vai escolher o sistema de IA, cada um vai usar IA de um jeito, muito provavelmente sem a devida capacitação, sem saber o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve fazer, e isso não vai estar correndo às vistas da instituição. Então, isso vai fazer com que esse uso irregular da inteligência artificial crie problemas de segurança de dados, de proteção de dados pessoais, vai fazer com que baixe a qualidade do trabalho, que já é outro fenômeno também conhecido como work slop, tem estudos nesse sentido. O que é o work slop? É quando a inteligência artificial não é corretamente utilizada e entrega um produto muito superficial. Isso sempre acontece quando você não usa a IA do jeito certo. Ela vai entregar algo superficial demais, que você olha e fala, poxa, isso não presta. Não tem muita informação, porque ela não foi utilizada do jeito correto. Não é que a IA não consiga entregar um trabalho produtivo e profundo, mas não sendo utilizada da maneira correta, ela vai sim entregar um trabalho superficial e a gestão vai entender que aquela pessoa que está usando IA está caindo de qualidade. Eu já vi isso acontecendo aqui no Acre, inclusive. Contratos sendo rompidos, que era prestação de serviço, porque o prestador de serviço caiu a qualidade por utilizar a IA do jeito errado. É o work slop. Então, utilizar a IA sem ter a implementação de cima para baixo no sistema da empresa vai gerar essas barreiras, elas vão ocorrer e a empresa vai ter um recurso financeiro investido sem ter o devido retorno que se espera. É isso que acontece quando se não utiliza da maneira correta a inteligência artificial. E isso está levando a essa... Porque as empresas hoje estão investindo muito capital em inteligência artificial. Desenvolvimento de sistema, treinamento, tempo que se leva para fazer tudo isso, tempo que se leva para preparar a base, que são os documentos que precisam ser preparados, os fluxos que precisam ser revistos, e aí implementar a inteligência artificial. Você já pensou passar um ano inteiro fazendo isso e não sentir o resultado? É o que esse fenômeno do MIT que o MIT está trazendo para a gente, está ocorrendo, está gerando. Então você acaba falando hoje em dia, que isso vai ficar para outro vídeo, mas vocês podem pesquisar que vão encontrar, sobre o fenômeno da bolha da inteligência artificial, assim como teve a bolha da internet nos anos 90. Será que a gente está enfrentando uma bolha da inteligência artificial? Será que ela existe? Será que não existe? A gente conversa no próximo vídeo sobre isso aí. Valeu e até mais.